Eu chamo os palestrantes e chamo o professor William Weissman, que vai conduzir os debates. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelas palestras. E vamos tentar, então, inaugurar essa sessão. Eu queria apenas fazer uma pergunta geral. Basicamente, tendo em vista, e começando pela apresentação do Ronald, com as várias possibilidades de abordagem, mas possibilidades, digamos, postas de uma forma mais conceitual e genérica, e, por outro lado, os vários modos de enfrentamento a essas próprias possibilidades demonstradas pela Ellen, ou seja, com as várias dificuldades a serem enfrentadas por essa realidade, e também a maneira elegante do Montserrat abordar as questões ecotoxicológicas, eu quero fazer apenas uma pergunta. Se o presidente dos países, de cada um de nós, o legislativo, solicitasse que nós encaminhássemos um pedido de organização inicial de uma proposta para iniciar um trabalho em termos de regulação na área de nanotecnologia, quais seriam os 2 ou 3 primeiros aspectos que nós deveríamos atentar? Eu faço a pergunta para os 3 membros da mesa. Bem, eu acho que, claramente, a regulamentação está começando a acontecer nos Estados Unidos, porque existe uma boa evidência de que os nanotubos de carbono são únicos, a partir de outras fibras de carbono e nas agências ambientais de proteção que se ocupam disso, estão começando a reconhecer que precisamos ser mais proativos em termos de regulamentação potencial, de alguma forma, alguns dos nanomateriais. E agora, nos próximos 7 meses, serão propostas regulamentações nessa lei de controle para dirigir-se a essas questões. Eu acredito que, claramente, precisamos ter uma abordagem integrada para a regulamentação. Precisamos estimular o que podemos. E, em termos de processo regulatório formal do governo, precisamos considerar a abordagem de gerar mais informações, e a abordagem europeia, que exige que a indústria prepare avaliações de risco e de regulamentos para obter mais dados básicos para substâncias químicas. Esta é certamente uma das abordagens que precisa ser considerada agora, nesse momento. O que caracteriza os materiais baseados no material produzido, e até agora, com algumas exceções, a maior parte dos nanomateriais não são produzidos em níveis de produção de 10 ou de 1 tonelada. Francamente, eu acho que a questão de regular isso será reconsiderado. Eu acredito que é a direção em que as coisas estão andando. Há um reconhecimento de que os nanomateriais são diferentes que as outras substâncias químicas em termos de volumes de produção e precisam ser incorporados de uma forma diferente. Ter a informação produzida pela indústria
já será um aspecto-chave. Se um governo decidir que e fazer uma demonstração de que um nanomaterial apresenta um risco, um perigo, eu acho que isso ainda não funcionou com os nanomateriais, nem com as substâncias químicas. Com certeza, temos cada vez mais informações disponíveis e atendendo a maiores exigências e fornecer essas informações, eu acho que é a questão mais importante. Temos que dar também prioridade a quais materiais que precisam ser dirigidos. Precisamos ter uma espécie de abordagem de screening para ver como chegamos a isso. A OECD está fazendo testes de toxicidade e esperamos que no futuro próximo teremos algumas diretrizes em pelo menos saber como trabalhar com esses testes, como manusear esses testes e entrar para um marco regulatório. Muito bem. Eu sugeriria o seguinte: para atender a requisição dos pesticidas, antes de qualquer regulamento, temos que requisitar que qualquer novo componente que for introduzido na produção ou no comércio precisa ser acompanhado por métodos de caracterização. É o que os pesticidas exigem nos Estados Unidos. Número 2, precisa haver um investimento em toxicologia e na avaliação de exposição igual ao investimento que está sendo feito na pesquisa e desenvolvimento dos materiais. E eu estou falando de um investimento social. Esse investimento poderia envolver colaborações entre as instituições acadêmicas e a indústria, sob as condições de completa transparência. E como parte desse investimento, eu acho que deveríamos considerar a exposição, providenciar os biomarcadores que façam exposição nas populações humanas e no meio ambiente também. E, por último, eu gostaria de falar, eu sei que existem muitas pessoas aqui que compartilham dessa opinião comigo, tínhamos que fazer uma edição os editores de jornais deveríamos resolver as questões de anotação incompleta e usar padrões referenciais. Isso foi feito pela comunidade acadêmica no Omics. Depois tivemos problemas nos periômicos que tivemos na padronização dos registros. Isso precisa ser feito imediatamente. Eu vou falar aqui com os meus colegas editores no campo da nanotecnologia. Concordo con a doctora de que acho que há una necesidad de investimento que en este momento no está en paralelo con o desenvolvimento y creación de más y más productos que ya están na sociedade y você já está usando. Ese me parece que un punto, porque na verdade William perguntou em termos dos governantes, então a gente teria que pensar que o não investimento em ciência e em toxicologia pode deixar um passivo para a sociedade a futuro, por consequências imprevistas ou não desejadas de algumas nanopartículas. Isso por um lado. Agora, por outro lado, também temos uma realidade de que já estão sendo comercializadas uma grande quantidade de produtos, uma grande quantidade. E hoje em dia já temos evidências de que se você lava tecidos com nanoprata, se libera prata na água e essa água vai a parar ao ambiente. Então, isso, na minha opinião, deveria estar ao topo das necessidades de legislarlo já, agora. E, por outro lado, a outra questão é um pouco que está aparecendo agora cada vez mais, que são estudos de simulação. Ou seja, porque temos que reconhecer também um problema grave, que é
que, desde o ponto de vista analítico, está sendo muito difícil detectar nanopartículas engineered no ambiente. Então, como você vai caracterizar um risco se não tens uma capacidade analítica para detectá-lo? Então, as possibilidades são que utilização existe, quais são os produtos que mais se utilizam e, com base nisso, fazer uma inferência na possibilidade de que ingresse ao ambiente e, portanto, essas deveriam ter uma prioridade em termos de legislação e caracterização toxicológica de verdade. O outro ponto se refere a que capacidade toxicológica nós temos. A professora falava de pensar muito e pensar rápido, agir rápido. Como é que se pode agir rápido? Então, a gente talvez tenha que pensar em modelos biológicos mais fáceis ou mais expeditivos para detectar respostas toxicológicas. Por exemplo, hoje em dia temos disponibilidade si pensamos en C. elegans, tenemos C. elegans transgénicos que nos pueden dar rápidamente una respuesta lumínica o fluorescente que nos está indicando alguna vía de toxicidad relativamente específica. Y esos pueden ser modelos baratos, no es una cosa cara, y es un sistema biológico que nos puede gerar dados con mucha rapidez. Me parece que a forma de ensayar, tenemos que gerar un tipo de metodología de análisis de alta producción, acredito eu. Entonces, eso también me parece que sería prioritario, William. ¿Qué metodología o qué acción podemos establecer que nos permita gerar dados toxicológicos de calidad, mas con rapidez? Obrigado. Vou passar, então, para plateia. Peter, me parece o primeiro. Bom, primeiro eu queria agradecer bastante as palestras. Foi uma sequência de 3 palestras em diferentes níveis de complexidade que foi muito interessante. Começando com os frameworks, que eu não sei traduzir para o português, Marco, até as sutilezas, de fato, do que acontece na relação de nanopartículas com o ambiente, passando pelas atitudes que a professora Silberberg colocou. Mas eu preciso repetir a tua pergunta, William, porque você perguntou como transformar isto em marcos regulatórios, né? Quais seriam os 3 primeiros passos. Mas eu queria enfatizar essa pergunta dizendo: como é que frameworks tão complexos se transformam de fato em protocolos? Será que nós, em vez de correr twice as fast, a gente não tem que correr uma maratona num ritmo de 100 metros rasos? 96 as fast. Pelo seu último comentário, pode-se correr rápido demais, tombar e pegar o caminho errado. Todos nós temos consciência da promissão, do caráter promissor dessa tecnologia, dessa nova tecnologia, rápida, mas precisa ao mesmo tempo. Não tenho certeza se estamos prontos. Nós temos marcos regulatórios em nossos países. Isso nós temos, mas a pergunta é: como vamos construir a decoração desse barco? Eu queria justamente que nos lembrássemos como estamos atrasados e como estamos ainda distantes de entregar a promessa da informação para preencher os sistemas complexos da tomada de decisão que já foram descritos. Eu não quero que a gente deixe de lado esse fardo para os cientistas e a obrigação extraordinária que nós evitamos justamente enfocando os regulamentos é como se o gato estivesse aterrorizando os ratos que estão todos ao redor e agora temos que pendurar uma sineta nesse gato para que
que os ratos percebam que ele está presente. Como vamos fazer isso? Nós precisamos construir os métodos e os dados para colocar essa sineta no gato. Eu acho que é uma pergunta muito boa. Como vamos atualizar? Como vamos fazer esses marcos? A pergunta é quem vai nos fornecer esses dados e de onde eles virão. A realidade é que existe um papel para o governo que dá apoio nisso. Já ouvimos falar disso muitas vezes, que é preciso que exista um aumento do apoio do governo na pesquisa com segurança, por exemplo. Também os fabricantes dos nanomateriais também precisam ajudar a desenvolver isso. Os maiores fabricantes, como por exemplo a DuPont, como vocês podem ver pela informação apresentada pelo Dr. Warheit, estão contribuindo com a informação científica necessária. Isso não é sempre verdade para todos os fabricantes de nanomateriais, mas se eles tivessem os dados, ou se tiverem os dados, não estão compartilhando conosco da forma que deveriam. Temos que saber de onde vem essa informação para podermos preencher esses marcos. Isso vai ser muito importante. E depois vamos saber se teremos uma abordagem rica, ou se o fardo será da indústria, fornecer os dados, ou será mais uma abordagem, como é o caso dos Estados Unidos, com essa exceção desse caso dos pesticidas, para substâncias químicas. O fardo é do governo para gerar os dados e demonstrar que existe um perigo na saúde e no meio ambiente para esses setores. Então, nós temos que fornecer esta lacuna dos dados que realmente existe nos nanomateriais. Nós podemos começar padronizando esses testes. Isso seria talvez uma decisão importante para esse marco regulatório. Precisamos ter um protocolo padronizado, que sejam os testes da OECD ou outros tipos de testes precisam ser analisados. Pessoal, a gente já estourou o tempo, então vamos permitir mais umas 2 perguntas, por favor, porque tem a outra palestra sobre a parte social. Tem um professor atrás, já está com o microfone. Meu nome é Brian Hodge, venho da Austrália. Eu gostaria de reorientar algumas conversações aqui. Eu tenho a impressão que as pessoas não acreditam que os nanomateriais são regulamentados. Eles já estão regulamentados em múltiplos marcos. Nós temos leis para os alimentos, para substâncias químicas. Não podemos colocar alimentos, por exemplo, em pacotes que façam mal à saúde das pessoas. Isso é proibido. Nós temos algumas leis com relação a isso. Temos seguradoras também. E eu preciso dizer que as seguradoras recusaram cobrir algumas coisas produzidas no Canadá por 25 anos dos governos lançaram essa legislação. Existem marcos regulatórios em cada um desses países. O primeiro passo que o Brasil precisa tomar é olhar para as leis existentes e os regulamentos que fazem parte dessas leis e se perguntarem onde estão as lacunas, onde estão onde estão os gatilhos que nós necessitamos. Depois de fazer isso, eu sei que existem muitas formas sensíveis e necessárias para se trabalhar com a toxicidade, mas até passarmos esse primeiro estágio de conhecer o que o nosso regulamento cobre, não podemos passar para o passo seguinte, é saber justamente sobre a eficácia desse marco regulatório. Eu preciso responder e dizer que temos nanomateriais em todos os tipos de produtos, alguns inclusive entram em contato direto com os seres humanos no meu país, e acredito que no seu país também, e eles não foram sujeitos a nenhum tipo de exercício de autoridade regulatória. Se você está falando que isso seja uma questão política, ou talvez um dos estágios políticos de negação que poderiam operar, mas eles são regulamentados sim. Mas potencialmente a regulação existe nos livros. Isso é verdade, mas muitas coisas só existem nos livros e não existem na sociedade. Não existem na realidade, não protegem essa sociedade.
Paulo Martins, Rede de Pesquisa em Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. Minha pergunta ao professor Ronald, no seu currículo está atuações junto à justiça ambiental, Environment Justice. I think você trabalha também com este aspecto. Então, minha pergunta como é que você estabelece a relação entre nanotecnologia ou as nanopartículas, as toxicidades relativas a nanopartículas e a questão da justiça ambiental? Bem, esta é uma pergunta interessante. Para ser sincero, eu acho que não foi dada muita atenção à questão da justiça ambiental para os nanomateriais. Tradicionalmente, nos Estados Unidos, o foco foi dado mais importância nos poluentes ambientais. E a exposição de certas populações que façam parte de qualquer status social, isso representa o grande fardo dos poluentes ambientais. É muito interessante isso, porque as exposições não temos a informação agora sobre o que as pessoas estão sendo expostas com relação às nanopartículas. Nós, por exemplo, não sabemos onde existe uma exposição mais alta em certos tipos de população a nanomateriais. Eu poderia suspeitar que a população mais rica deve estar exposta a esses nanomateriais, por exemplo, as pessoas, por causa do uso de cosméticos e cosméticos nanobaseados, que são muito caros, e outros produtos que contêm nanomateriais e que são produtos mais caros. Isso deve ser um caso onde a população mais exposta pode ser especulada. Isto não é a população de poder aquisitivo mais baixo que deve ser vítima disso. Eu não sei, mas eu posso certamente fazer um caso, talvez seja esse o caso. Em termos da disposição de nanomateriais, existem populações que serão mais afetadas, não pelo uso, mas sim pelo lixo provocado por esses nanomateriais. Isso também deve ser observado, porque, como nós sabemos, esses cosméticos e outros produtos, e em alguns casos até mesmo esses nanoprodutos, serão incinerados e o material entrará em contato com o ar, e as populações que estão mais tradicionalmente expostas ao lixo, que são as populações de nível de poder econômico mais baixo, terão esses nanomateriais. Sabemos pouco sobre a toxicidade de nanomateriais. Sabemos menos ainda sobre quem está exposto aos nanomateriais, provavelmente fora do local de trabalho, porque nos Estados Unidos e em outros países nós podemos caracterizar a exposição ao local. Com relação à população, nós sabemos muito pouca coisa. Será uma das áreas que necessitará de muita atenção antes de descobrirmos quais são as populações mais expostas. Vamos para a última pergunta, professora Shvedova. Microfone. Para o Dr. José Maria. Corrija-me se eu estiver errado. O senhor falou sobre o estresse de oxidação no cérebro depois da exposição às nanopartículas de prata, certo? Quando falou sobre as espécies. Nós medimos a capacidade oxidante do cérebro exposto às nanopartículas de prata dissolvidas na água. Agora estamos medindo as proteínas oxidadas para verificar se o total da capacidade, para verificar essas capacidades antioxidantes.
Qual é o mecanismo por trás dessas oxidações? Não existe um método de transição. Como você poderia me explicar o que está por trás desses oxidadores? Não é radical, certo? Provavelmente. Existem alguns estudos que falam da afinidade de grupos de sulfidrilo de prata. Se reduzirmos o conteúdo dos grupos sulfidrílicos, poderemos chegar a uma condição mais oxidante, porque estamos reduzindo esses grupos. Por exemplo, se tivermos... Temos estudos que foram produzidos este ano e que medem esses grupos expostos às nanopartículas de prata, que mostraram uma redução clara. Então, nós estamos chegando a uma produção, estamos mudando para uma condição pró-oxidante. A segunda pergunta, você falou de fullerenos, certo? Eu sei que seria muito mais fácil entender o que é esse potencial de redução com ascorbato ou componentes de sulfúrio. E a última pergunta é sobre essa produção. Qual é a química que está por trás desse mecanismo? Porque o oxigênio é muito difícil descobrir a forma como é o mecanismo. Como funciona esse mecanismo? Eu não sei. De fato, podemos caracterizar mais precisamente como se fosse um scavenger. Temos um modelo ex-vivo do peixe zebra. Notamos uma resposta na prata. Quando medimos uma peroxidação de lipídios nesse peixe zebra exposto ao fullereno, teremos uma radiação e o pico será reduzido. Existe um efeito que é reduzido quando usamos sódio. Ácido sódico, me parece. Muito obrigado a todos os palestrantes.